Eu quero compartilhar com vocês uma palavra que eu creio que vai edificar a sua vida nesse tempo. E eu quero falar com vocês sobre a fé inabalável. Uma fé inabalável. O Senhor nos chamou para vivermos uma fé dinâmica, uma fé poderosa. A fé que Deus propôs para nós, ela vai além da religiosidade, ela vai além do que os homens comuns conhecem e estudam até. A fé que Deus propõe para a sua igreja, para o seu povo, é uma fé sobrenatural. E nesses dias, nós temos sido desafiados pelo Senhor a viver esta fé. Dias de prova. A igreja do Senhor, o povo de Deus está vivendo dias de prova, de ser provado. Momento que nós não podemos estar tão próximos das pessoas que nos cobrem, líderes, pastores, irmãos, a comunhão da igreja, presencialmente. Nós então temos o desafio, mesmo vivendo nas nossas casas, mesmo sem poder estar junto com a igreja e estar num lugar reunidos presencialmente, de viver esta fé sobrenatural que o Senhor depositou em nossa vida. E como sempre, nós fomos desafiados na nossa fé. Esse momento que estamos vivendo, ele não é o único, e ele não será o último, porque a nossa fé constantemente será provada, ela será colocada à prova. Até que ponto você permanece firme na fé em Cristo Jesus? Até que ponto você suporta permanecer crendo no Senhor Jesus? Muitos já foram provados na história recente da igreja, no início da igreja. Na realidade, se você abrir a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você vai ver homens e mulheres sendo provados na sua fé. E não seria diferente nos nossos dias. Enganou-se aquele que creu e acreditou num evangelho que te coloca na crista da onda, aonde coloca você numa posição acima de qualquer problema. Não, este evangelho, muitas vezes conhecido como o evangelho da prosperidade, não é verdade. Porque o cristão fiel, aquele que decidiu seguir Jesus, aquele que decidiu ser um discípulo de Jesus, este sempre vai ser provado na sua fé. O próprio Senhor Jesus, em João 16:20, ele já nos alertou. Ele alertou os seus discípulos e alertou a sua igreja. Ele diz assim: na verdade vos digo, que vós chorareis e lamentareis. É difícil ouvir esta verdade. E o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Em João 16, no verso 33, avançando um pouco nesse texto, nesse mesmo contexto, que Jesus está preparando os seus discípulos para esse momento, ele está prestes a enfrentar a cruz e ser assunto aos céus. Ele disse no verso 33: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo. Tenham ânimo, porque eu venci o mundo e vós também vencereis.
Tremendo. Nós vemos da própria boca de Jesus, ali seus discípulos, e hoje recebemos isso em nosso coração, em nosso espírito. É possível o cristão passar pelo sofrimento e sair dele vitorioso e glorificando a Deus. Salmo 30, no verso 5, diz ainda: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Que tremendo isso! Então, não é novidade. Eu não sei qual tipo de prova você está passando. Eu tenho certeza que de alguma forma você está sendo provado nesses dias. Nós estamos sendo provados nesse dia. Mas alguns que estão enfrentando uma prova muito difícil. Talvez a perda de um ente querido. Talvez a perda do trabalho. Talvez você recebeu uma notícia muito triste de que você não pode permanecer na empresa. Talvez o seu negócio esteja desequilibrando nessa situação. Eu não sei, talvez seja uma enfermidade que você esteja enfrentando. Eu só te garanto uma coisa, pela palavra de Deus: você pode estar chorando hoje, mas amanhã Deus fará você sorrir. Mas precisamos, no meio da provação da nossa fé, de uma fé viva e poderosa, precisamos manter esta fé. Nós não podemos deixar que as provações, a adversidade da vida nos afaste, mingue a nossa fé. Precisamos manter o foco, precisamos alimentar a nossa fé, permanecer nesta fé. E eu quero nesta noite falar com vocês sobre como podemos manter esta fé, que Deus espera de mim e de você, para que possamos permanecer firme depois do dia mau. Primeiro ponto que eu quero compartilhar com vocês, igreja de Deus, ou talvez você que está vendo esse vídeo, mesmo depois desse tempo aqui, deste culto ao vivo. Primeira coisa, para sustentar esta fé, para mantermos esta fé poderosa, abundante na nossa vida, é desenvolver a intimidade com Deus. Hebreus 11:6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Tiago 2,17 diz assim: assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Então, queridos, como nós podemos manter esta fé vigorosa, poderosa que o Senhor nos dá? Desenvolvendo a intimidade com Deus. Na primeira parte desse verso, diz que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima. Olha só, querido, se tem uma coisa que nesses dias o Senhor está querendo fazer comigo e com você, é nos chamar para perto. Ele está nos atraindo à presença dele. Ele quer que eu e você possamos desenvolver uma intimidade real com Ele, longe das aparências, longe do holofote. O Senhor está nos chamando para a intimidade, para o lugar secreto,
O Senhor está nos chamando para sentar à mesa com Ele, comer e beber. Eu espero que nesses dias de distanciamento social, você tenha procurado encontrar uma aproximação com o nosso Deus. Intimidade, é ali que nós mantemos, sustentamos e crescemos na fé, na presença dEle. Se aproximar todos os dias. Se você tem sido fiel nos nossos cultos, seja de domingo, seja de quarta, seja amanhã, onde teremos um culto especial, consagrando a nossa cidade ao Senhor, é maravilhoso, mas a intimidade é muito mais que isso. Davi, que é citado aqui em Hebreus como um dos heróis da fé, esse homem conhecia a intimidade de Deus, esse homem desejava estar com Deus. Ele diz no Salmo 23:6: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. A casa do Senhor. Onde é a casa do Senhor? Nós temos grande prazer, eu particularmente, desde pequeno servindo a Deus, eu sempre tive muito prazer de estar congregando com os meus irmãos, num templo ou numa casa. A comunhão com os irmãos é algo maravilhoso, é algo que me atrai, eu desejo, eu quero. Mas veja só, queridos, nesses dias, Deus está nos chamando para essa intimidade, a casa dEle. E onde é a casa do Senhor? A casa do Senhor é você. A casa do Senhor sou eu. Amém? A casa do Senhor é você, é o seu coração, é a sua vida. Ele habita aí, e Ele quer que de alguma forma você se envolva mais com a presença dEle. Se alimente. O que tem na casa do Senhor? O que tem na casa do Senhor? Na casa do Senhor, queridos, tem palavra de Deus. Se envolva com a palavra. Quer intimidade com Deus? Você precisa se apegar à palavra de Deus. A Bíblia não pode ser um acessório que você pega aos finais de semana. Ela precisa ser um alimento diário para você. A oração, o que tem na casa de Deus? A oração. Aí no seu quarto, fechando a porta atrás de si. Na casa de Deus tem clamor, tem súplica, tem adoração, tem jejum. Olha que oportunidade Deus está nos dando amanhã de consagrarmos um jejum por nossa cidade. Você vai ficar de fora. Você não pode deixar a casa de Deus, porque você é a casa de Deus. Cultive a presença de Deus em você. A Bíblia fala no Salmo 91: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. O próprio Davi. A sombra do Onipotente descansará. Sabe, queridos, esse é um tempo que Deus está provando a nossa fé, para crescermos na intimidade com Ele, para desligarmos o piloto automático da nossa vida espiritual e para plumar a nossa vida de acordo com a sua vontade. A nossa fé é fortalecida na presença dEle.
A nossa fé cresce quando temos comunhão com Ele. Então Deus está te chamando para a intimidade. Isaías 55:6: busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo, clamem por Ele enquanto está perto. Sabe, aproveite esse tempo, aproveite esses dias para clamar ao Senhor, para buscar ao Senhor. Ele quer ser achado por você. E nesse encontro de intimidade, nesse encontro de verdade, a sua fé vai crescer e você começará a viver de uma forma extraordinária e sobrenatural. A sua vida com Deus vai transbordar, e as pessoas que estão perto de você, conectadas a você e precisando de uma palavra de ressurreição, você vai ter. Você vai ser canal de Deus. Você vai poder compartilhar, não apenas descansar debaixo das sombras dele, mas você vai poder estender esta sombra àqueles que tanto precisam. Uma outra forma que nós precisamos, dentro desse texto de Hebreus 6, é não deixar nenhum espaço para que a dúvida entre no nosso coração. Então, o escritor aos Hebreus, ele acrescenta, além de nos aproximarmos, nós precisamos crer que Ele existe. Parece algo muito simples. Eu creio em Deus, eu creio. Mas muitas pessoas, no momento da prova, no momento da dificuldade, com as suas palavras, elas negam a fé no Senhor Jesus Cristo. Não conseguem ver além da circunstância, não conseguem ver além de uma pandemia. Olha, você precisa crer que Deus existe. Você precisa crer que Ele está no controle de todas as coisas, e Ele está no controle da sua vida. Mesmo que a situação seja tão difícil, mesmo que nesses dias você tenha chorado, Ele está cuidando de você. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o El Shaddai. Oséias 6:3 diz assim: conheçamos o Senhor e esforcemo-nos, prossigamos por conhecê-lo, esforcemos por conhecê-lo. Sabe, queridos, à medida que nós conhecemos mais o Senhor, à medida que nós temos uma revelação maior de Deus, menos espaço para dúvida haverá no nosso coração. E nesses dias, você precisa remover da sua vida toda palavra de dúvida, todo pensamento de dúvida, toda atitude de dúvida. Deus quer que você creia 100%. Não tem como você viver uma fé em Cristo Jesus 98%. Você tem que entregar-se completamente. Aliás, a fé, ela é seguida de obras. E no momento da prova, é o momento onde as obras são expostas da nossa fé. Você, no meio da dor, declara que Ele é o Senhor. No meio da luta, você levanta as suas mãos e o adora, falando: obrigado, eu sou grato a Ti, Jesus, por tudo, não apenas pelas bênçãos, mas por tudo, por todas as coisas. Eu sou grato, Tu és Deus. Não deixe
que as perguntas sem respostas abalem a sua fé. Não deixe que as notícias que você vê na mídia todos os dias abale a sua fé. Eu decidi viver a palavra de Deus nesse tempo. Eu decidi crer que o que está por vir será muito maior do que eu já provei na minha vida. E Deus já liberou essa palavra sobre você. Então você precisa sustentar esta palavra. Você precisa crer. Você não pode deixar que o vendaval desequilibre a sua vida espiritual. Jeremias 1:3 diz assim: antes de formá-lo no ventre eu o escolhi. Antes mesmo de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Sabe, queridos, enquanto a dúvida tenta penetrar a sua vida, a minha vida, nós devemos nos levantar debaixo da palavra de Deus e levantar a voz sobre esta terra, e levantar as mãos sobre as nações e falar: Deus, Tu reinas sobre esta nação. O Senhor tem o controle de tudo. O amanhã vai ser melhor. Posso estar chorando, mas amanhã eu vou estar me alegrando no Senhor. É a promessa da palavra de Deus. Viva isso. Terceiro ponto, e também o último que eu quero compartilhar com vocês nesta palavra, é que nós, para sustentarmos a fé e não desfalecermos, precisamos focar na recompensa dos fiéis. Deus está nos convidando nesses dias, queridos, a olhar além do que os nossos olhos podem ver, além do que as nossas mãos podem tocar. E é exatamente isto que é fé. Isto é viver uma fé sobrenatural. Há uma recompensa para os fiéis. Na continuação de Hebreus 6, você pode ver aí a sequência maravilhosa. Desculpa, eu estou aqui, Hebreus 11, no verso 6. Ele se torna quem? Deus, o galardoador dos que o buscam. Você sabe que esse capítulo de Hebreus, ele é conhecido como o capítulo dos heróis da fé. Se alguém quer estudar a palavra de Deus sobre fé, vai ser impossível não passar por Hebreus 11. Porque aqui é uma lista dos heróis da fé, de exemplos. Aqui é uma lista de pessoas que foram provadas e aprovadas na sua fé. E todos eles receberam a sua recompensa. Todos eles alcançaram as promessas que Deus os fez. Mesmo os patriarcas, mesmo antes de Jesus vir, homens foram levantados nessa terra com uma fé inabalável, com uma fé que transpunha o tempo, transpunha gerações, transpunha o cosmos, uma fé que está na eternidade. E é na eternidade que o Senhor nos deu as suas maiores promessas. Não estão aqui, não está na terra. Tem muitas coisas que Deus vai fazer na minha vida e na sua vida nesse tempo. Há muitas coisas que os nossos olhos ainda não veem, mas eles verão
por conta da nossa fé e da nossa fidelidade. Mas tem promessas que os nossos olhos naturais não verão, mas nós podemos ver com os nossos olhos espirituais. Apocalipse 3, do verso 10 ao 13 diz assim, Jesus falando à igreja de Filadélfia: visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está por vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Jesus disse: venho breve. Ouça essa palavra, igreja. Jesus disse: venho breve. Jesus vem breve. Eu não sei qual é a sua expectativa sobre esta palavra, mas tudo no mundo aponta exatamente para isso. Jesus vem breve. É tempo de crescermos na fé, é tempo de buscarmos mais a Deus, é tempo de nos aproximarmos de Deus. E ele segue aqui no texto: venho breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Tem promessa: eu farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. E eu escreverei o seu nome. Eu escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus. Olha isso, queridos. A nova Jerusalém que desce do céu da parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sabe, queridos, eu quero concluir essa palavra, além de deixar esses 3 desafios para você: se aproximar de Deus, conhecer mais a Deus e olhar para as promessas de Deus. Eu quero falar para você, debaixo da autoridade da palavra de Deus, do nome de Jesus Cristo: permaneça firme e inabalável. Aquele que pôs a mão no arado, ele não pode olhar para trás, ele não pode retroceder. Sabe, talvez esse seja um tempo de propostas para você, propostas que não são as propostas do reino, e você está pensando em desistir. Eu te peço em nome de Jesus, não desista, não recue, não retroceda, permaneça firme, porque tem uma coroa da vida esperando por você. Eu quero ler mais 3 versículos para terminarmos esta palavra e orar com vocês. Na sequência, em Hebreus 12, no verso 1, 2 e 3 diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para quem? Para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia,
e está assentado à destra do trono de Deus. Queridos, considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Se tem um pedido que eu posso fazer para você nesta noite, coloque os teus olhos em Jesus. Olhe o que Ele abriu mão por você. Olhe o sofrimento que Ele passou para ver a alegria, para ter a alegria e o prazer de ter você novamente. Não desconsidere o que Jesus fez por você, olhando para o pecado, olhando para trás, desfalecendo na sua fé. Olhe para Jesus, olhe para Ele, porque Ele é o autor e Ele é o consumador de tudo. Por Ele, dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A prova está difícil. Foi para muitos homens. A Bíblia fala que Abel ofereceu a melhor oferta pela fé. A Bíblia fala que Enoque foi transladado para não ver a morte pela fé. A Bíblia fala que Abraão entregou o seu único filho pela fé. Tantos exemplos poderíamos citar aqui, mas o maior dele está exatamente na pessoa de Jesus Cristo. Ele deu a vida, suportou o pecado, suportou as nossas dores, para que eu e você pudéssemos viver uma vida plena e abundante com uma fé inabalável.